A paz do Senhor, amados e amadas. Como que vocês estão? Estão fortes e firmes? Estão cambaleantes? Como que está esse exército do Senhor? Vestido e revestido com a armadura de Deus, reagindo a todo o enfrentamento do diabo? Vocês estão colocando o inimigo para correr? Isso aí, muito bem. Se levantem em batalha, em guerra, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não esmoreçam, gente. Nós não estamos em tempo de esmorecer, nós estamos em tempo de nos levantar e nos unir cada vez mais, cada dia mais, crendo e recebendo a força do poder de Deus, sendo fortalecidos por ele. Eu estou feliz porque nós já estamos recebendo testemunhos deste nosso propósito. Hoje, quarto dia, já estamos recebendo testemunhos desde lá do primeiro dia. Eu estou muito feliz, estou vendo as mensagens ali no grupo, pessoas que estão tendo sonhos, Deus está dando revelação em sonhos. Deus está visitando pessoas a ponto de sentir a presença de Deus, sentir o braço esmorecendo, sentir o braço arrepiando, e coisas desse tipo maravilhosas, que é a visitação do Senhor. Quando a presença dele chega em nós, a gente chega a ficar mole assim, mas é muito, 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 muito maravilhoso, amém? E eu creio que muito mais coisas Deus fará no nosso meio. Então, se você tem um testemunho, deixa lá na comunidade ou deixa aqui na descrição desse vídeo, nos comentários desse áudio, vídeo para nós, para que você possa fortalecer os companheiros, as companheiras de luta, nossos soldados, nossos guerreiros do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos à leitura. Criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação. A pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como diz Thomas Brown, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que, com o tempo, todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo. Mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós saberemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre, segundo Coríntios 5:1. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus
Aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefas ou circunstâncias de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Filipenses 3:7. Se todo o seu corpo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências das suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações a longo prazo. Mas, e isso faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo que você faz. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a graciosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. 1 Coríntios 2:9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas, tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos do meu Pai,
Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias infantis que formam uma coletânea. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Oh, que glórias! Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmos 33, 11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismos e superficiais, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Eclesiastes 7:2. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Hebreus 13, 14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras dessa vida definem o destino da que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno no céu com Jesus. 2 Coríntios 5, 6. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matthew Henry, em seu comentário de toda a Bíblia, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para nosso último dia. Amém? Agora eu vou ler pensando sobre o meu propósito, que é a parte que eu utilizo para a gente fazer o exercício já a seguir. Mas primeiro eu vou fazer a leitura. Tema para reflexão: há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. Pergunta para meditar: já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Amém? Glórias a Deus. Então agora nós vamos passar para a ministração. Vamos lá? Esta vida é uma preparação para a eternidade. Você já parou para pensar sobre isso?
Você já parou e ficou imaginando se você está se preparando para a eternidade? Como que você está nesse tempo de preparação da sua vida? Se você já parou para pensar assim, se você tem carregado fardos desnecessários? Olha, por exemplo, às vezes a gente fica com a nossa vida tão corrida e a gente trabalha tanto, a gente sempre quer ganhar mais, e aí trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais, e começa a pegar responsabilidade aqui, responsabilidade ali, isso, e mais aquilo outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e são tantos os fardos. Será que todos essas responsabilidades são todas necessárias? Será que eu realmente preciso comprar uma roupa nova todo mês? Será que meu filho realmente precisa ter aquele brinquedo que lançou agora, o novo lançamento? Então existem coisas que estão nos sobrecarregando e que fazem com que nós esqueçamos que essa vida aqui é transitória, é um sopro, é uma fumaça, passa sim. E a gente está muito preocupado com as coisas desta vida. E os nossos olhos não estão preocupados e nem estão lá onde realmente precisam estar, que é na eternidade. Pensa, por exemplo, você carrega milhares de fardos aqui para construir coisas aqui na Terra, para construir uma casa melhor, para comprar um carro melhor, para ter mais conforto, para isso, para aquilo, para comprar, comprar, comprar. E na eternidade? Estou só fazendo perguntas que eu preciso que você medite sobre isso. Na eternidade, o que a gente vai precisar na eternidade? Daquilo que nós vivemos aqui na Terra, o que a gente vai levar? Nós vamos levar os bens materiais ou nós vamos levar aquilo que nós construímos para o Senhor? Vamos meditar sobre isso? Então a pergunta é: o que você vai precisar na eternidade? Você está na eternidade, o que você precisa para estar lá? Pensa sobre isso. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Antes eu vou contar uma história de um testemunho que eu ouvi uma vez, e eu não me lembro bem onde, mas a história ficou gravada na minha mente assim. Uma senhora, ela teve uma visão, um arrebatamento, um sonho, eu não me lembro direito. Sei que a história era assim. Ela chegou no céu e aí um anjo veio recebê-la numa limusine assim, imensa, linda, maravilhosa. E ela entrou na limusine com toda pompa e circunstância. E aquela limusine foi passeando assim no meio de mansões lindas, cada mansão mais linda do que a outra. E ela pensava assim: nossa, aquela ali agora então é a minha mansão. E o carro passava direto. Aí foi para frente: não, agora aquela que é a minha mansão. O carro passava direto. Aí a limusine, ela começou a sair da área das mansões e começou a entrar para uma área de casas comuns. E ela falou: ah, tá bom, aquela ali é a minha então. E a outra nunca era a dela. Aí a limusine saiu da região das casas comuns e começou a entrar numa região de casas bem pequenininhas e simplesinhas, mas muito simples mesmo. A ponto que a hora que parou, era uma casa de um cômodo só, bem pequenininha assim. E aí o anjo desceu, abriu a porta para ela e falou: eis aí a tua casa. E ela: mas como? Essa casa mal dá para uma pessoa, muito pequena. Aí o anjo falou para ela: sinto muito. Nós fizemos o que podíamos com o material que você enviou. E aquilo me impactou na época. E eu fiquei pensando: que material será que eu tenho enviado para construir a minha casa no céu? Jesus fala: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para você e volto para te buscar, não é assim? Então eu fiquei pensando:
E eu pergunto para você hoje, que material você tem enviado para construir a sua casa no céu? Ou será que nós estamos preocupados só em construir a nossa casa aqui na terra? Você guarda no seu depósito o que tem preço ou o que tem valor? Para você, o que é que tem preço e o que tem valor? O que tem preço é aquilo que a gente pode pagar com dinheiro. E o que tem valor, não há pagamento com dinheiro. Então pensa sobre isso, o que você tem alimentado na sua vida. Aquilo que tem preço, você tem buscado por aquilo que tem preço, ou você tem buscado por aquilo que tem valor. É muito forte essa palavra de hoje. Onde você quer viver a eternidade? Perto ou longe de Deus? A escolha hoje está nas suas mãos. Por quê? Onde está Deus é o paraíso. Onde Deus não está é o inferno. Então hoje Deus nos dá a oportunidade de vivermos eternamente com Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus é o caminho. Através de Jesus nós podemos entrar para a eternidade junto com Deus. Todos nós iremos para a eternidade. Mas onde cada um de nós estaremos? Nós estaremos junto com Deus ou longe de Deus? Vai depender do que a gente escolher hoje e agora. Então eu escolho Jesus como meu Senhor, como Salvador da minha alma. Eu lavo as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu luto e batalho pela santificação. Então estou buscando o quê? Viver a eternidade junto com Deus. Onde Ele estiver, eu quero estar também. Porque onde Ele está, aí é o céu. Onde Ele não está, aí é o inferno. Imagina essa palavra só para a gente compreender. E eu pergunto para vocês também. Você, pense bem, você diz a Deus assim, seja feita a vontade do Senhor. Ou você diz para Deus, seja feita a minha vontade. Você vive hoje na vida fazendo, batalhando, lutando para satisfazer as suas vontades, ou você vive buscando satisfazer as vontades de Deus? Então, são pensamentos hoje que nós precisamos refletir, nós precisamos pensar, porque das respostas disso aí pode depender onde nós estaremos na nossa eternidade. Porque lá na eternidade, eu fiquei pensando, onde será que eu estarei na eternidade? Eu acredito que eu estarei onde vão estar os livros na biblioteca. Ou então eu estarei ensinando os jovens, ensinando o exército. Já imaginou? Eu gosto de ensinar, eu amo ensinar. Então eu penso que aquilo que a gente ama é o nosso dom, é o lugar onde nós seremos colocados no céu. Por quê? Porque nós não vamos trabalhar naquele sentido de fardo, mas nós vamos trabalhar naquilo que nos traz satisfação, alegria, gozo. Imagina, o que você mais gosta de fazer? Isso é o seu dom. Isso faz parte do seu propósito, do porquê você está aqui na Terra. Uns gostam de ensinar, outros gostam de construir, outros têm um coração generoso para doar, para ajudar. Cada um de nós somos parte do corpo do Senhor. Um é mão, outro é braço, outro é pé, outro é cabeça, e cada um cumpre a sua função, né? O outro que está na cabeça pode ser uma orelha, pode ser a boca, e o cabeça, quem é? É Jesus. Jesus é o cabeça do corpo. Jesus é que lidera. Nós estamos guiados por Jesus. Ele é o nosso Senhor, ele que nos dá as ordens e a gente obedece às vontades dele. Por quê? Porque nós devemos trabalhar para negar a nossa própria vontade e fazer a vontade dele, que é perfeita, que é agradável. Amém? A gente viu hoje na nossa leitura que Deus colocou a eternidade em nosso coração.
E a prova disso é que todos nós ansiamos pela eternidade. O estresse dessa vida é que faz a gente esquecer. Ah, é tanto trabalho, é tanta coisa para fazer, é isso, é aquilo outro. É roupa para lavar, passar, cozinhar, sair para trabalhar, atender as expectativas disso, daquilo. E esse estresse, essa loucura, esse excesso de fardo faz com que os nossos olhos sejam desviados da eternidade, que é o principal. E hoje tem um aliado aí que, se a gente não souber trabalhar, que é o celular, as redes sociais, que a gente fica ali ó, rolando tela, as horas passam e a gente está ali, né, distraído, perdendo o nosso tempo, que nós estaríamos aqui preparando para a eternidade, ficamos só rolando telas. Tudo isso nós temos que hoje acordar e sermos despertados por isso. Porque Deus colocou também uma coisa muito maravilhosa no nosso DNA, que Ele colocou a eternidade no nosso DNA, e Ele colocou a adoração também no nosso DNA. Basta vocês olhar a história da civilização humana. Todas as civilizações adoram alguma coisa, porque não conheceram a Deus. Quando conhece a Deus, quando o homem conhece a Deus, ele se rende, ele se prostra, porque isso está no DNA. Esse é o nosso grande propósito de vida, é adorar o Senhor, é buscar pela eternidade para vivermos com Ele, porque a nossa vida aqui é passageira, é rápido, é uma fumaça, é um sopro. Amém? Então, nós vimos também que a eternidade nos dá duas opções. Nós temos duas opções para viver na eternidade. Ou nós vamos viver com Deus, ou nós vamos viver sem Deus. Então, eu fiz uma listinha de viver com Deus e fiz uma listinha de viver sem Deus. E eu vou falar a primeira de viver com Deus, em seguida eu falo o de viver sem Deus. Viver com Deus é o paraíso, é onde Deus está. Viver sem Deus é inferno, é onde Deus não está, é lago de fogo, é terrível. Viver com Deus é fazer o que a gente gosta, porque é aquilo que eu acabei de falar. Nós vamos estar no céu, nós vamos fazer aquilo que a gente sente bem. Não vai ter peso, não vai ter agonia, não vai ter suor de trabalho, vai ser agradável. E viver sem Deus será tormento. O próprio pecado irá atormentar aquela pessoa que vive sem Deus. Porque ali o pecado, o mal, vai ter liberdade para atormentá-la. Vai ser terrível. Viver com Deus é viver eternamente vida eterna. Viver sem Deus é viver eternamente a segunda morte, morte eterna, viver em estado de morte, viver em estado de putrefação, onde o verme não morre, onde a dor não acaba, onde o choro não acaba, onde o desespero não acaba. Que coisa terrível, Deus me livre. Lá em João 14, 1:3, Jesus diz que ele vai para o céu e ele vai preparar lugar. E quando ele for e preparar lugar, ele virá outra vez para nos buscar, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Então, Jesus virá nos buscar para nós vivermos com ele. Nós precisamos hoje escolher Jesus, ele é a porta. Sem Jesus não há vida eterna. Sem Jesus só há morte eterna. Vamos prestar atenção nisso. Lá em Apocalipse 20, do 17 ao 15, a gente vai ver um texto que fala sobre a derrota de Satanás e sobre o julgamento final. Então, quem negar Jesus, quem não quiser essa porta agora, tem a liberdade de falar não, tem a liberdade de não querer, de não acreditar, mas na eternidade será colocado lá no lago de fogo. Eu vou ler para nós aqui Apocalipse 20. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse capítulo 20.
Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra. É o versículo a partir do 15. Desculpa, a partir do 7. Que diz assim, ó. O 7 é a derrota de Satanás. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha e eles serão tantos quanto os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, e lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então aqui é a derrota definitiva de Satanás. Às vezes a pessoa pensa que Satanás é o rei do inferno. Não, Satanás vai ser atormentado de dia e de noite, como todos aqueles que forem jogados aqui no lago de fogo, de enxofre, um lugar terrível. Inclusive o inferno será jogado aí. Então é o lugar da segunda morte. Vamos ver a partir do 11, quer ver? Que é o julgamento final. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram o que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Olha bem isso aqui. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. A própria morte e o próprio mundo dos mortos serão também jogados neste lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo, onde Satanás foi jogado. Então nós não iremos viver eternamente. Aqueles que não aceitarem Jesus não irão viver no inferno, irão morrer, viver eternamente mortos, vamos dizer assim. E lá no lago de fogo, onde Satanás será jogado, a besta será jogada, o inferno será lançado, a morte será lançada, tudo será lançado ali, que é a segunda morte. Eles vão estar em morte eternamente, morte eterna. Então, nós temos essas duas opções aqui da eternidade. Ou vivemos eternamente com Cristo, ou morremos eternamente no lago de fogo, juntamente com Satanás, com as suas bestas, com a morte, com o inferno, com tudo de ruim, atormentados, onde a pessoa está ali e os vermes estão comendo o tempo todo. Então, isso aqui é muito sério. Escolha hoje onde você quer passar a eternidade. Desapegue-se das distrações. Não fique, mas é difícil fazer um propósito desse, eu não vou conseguir. Seja forte, seja corajoso, determine-se, eu vou conseguir porque eu tenho Cristo. Cristo vive em mim, e aqueles que estão em Cristo venceram a morte, venceram o pecado, venceram, porque Cristo venceu, eu venci também. Porque eu quero morar eternamente com Jesus. Onde Jesus estiver, eu quero estar. Amém? Então, meditem aí nessa passagem que eu li hoje, de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 até o 15. Vejam que passagem forte é essa, gente. É uma passagem que nos faz meditar e escolher correndo onde a gente quer ficar.
Escolher significa tomar decisão e viver, se arrepender dos seus pecados, deixar o pecado e viver para Cristo em nome de Jesus. Amém? A vida é mais do que o aqui e agora. Tira, gente, o foco da terra, olhe para o céu, olhe para a eternidade, tire o foco dessa vida passageira. Você vai ver como tudo vai ficar mais leve, tudo vai ficar mais fácil. As coisas que antes tinham muito peso deixam de ter esse peso, deixam de ter essa prioridade. E você começa a priorizar as coisas eternas, as coisas de Deus. Prepare-se para a eternidade. Cuidado com o que você faz, diz e pensa. Está tudo sendo registrado e você terá de prestar contas. Você viu ali no julgamento? Os livros serão abertos. Vão ser abertos os livros da sua vida, de tudo que você tem feito, está escrito no livro de Deus. E se o nome não estiver escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Então nós temos que lutar agora e batalhar para que o nosso nome esteja escrito eternamente no livro de Deus, o livro da vida. Amém? Se você tem dificuldade com isso, me procure. Me procure lá no privado que eu vou te ajudar. Se você tem dificuldade com essa questão, me procure. Cuidado com o que você faz, diz e pensa. Está tudo sendo registrado e você terá de prestar contas. Olha o que diz em Romanos, capítulo 12, capítulo 14, versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, eu vou prestar conta do que eu faço, você vai prestar conta do que você faz. Não pense que Deus é bonzinho, que fica passando a mão na cabecinha. Deus é bom, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é justo e é reto. Então, se Deus não poupou o próprio filho, Ele também não vai poupar. Imagina se Ele vai poupar a gente quando a gente fica com preguiça, com desânimo, não quer buscar a Deus, não quer se levantar contra o inimigo. Imagina? Isso é não valorizar o sacrifício do Senhor. Vamos nos concentrar nisso de forma muito forte. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, nós não conseguimos esconder nada, nem nossos pensamentos a gente esconde de Deus. E um dia tudo virá à luz. Aquele que não se arrepende é condenado. Aquele que se arrepende, confessa e deixa e busca o Senhor, ele é perdoado, porque Deus perdoa. Independente do tamanho do pecado, Deus perdoa quando nos arrependemos. Cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Não viva aflito ou estressado. Olha, filtre as suas prioridades. Viva o seu propósito. Viva de acordo com o seu propósito. Viva olhando para a eternidade. Não se sufoque com as coisas deste mundo. Deus nos deu o tempo, gente. E há tempo para todas as coisas. Não atropele o seu tempo. Viva em paz. Respire. Faça exercício de respiração. Quando você começar a ficar muito estressado, ficar ansioso, angustiado, começa a respirar profundamente. Puxa bem o ar pelo nariz e vai soprando devagarzinho pela boca, relaxando. Você vai ver como que vai passando essas coisas. Tire os olhos do que é visível, temporário, e coloque seus olhos do que é invisível, o que é eterno. O que é eterno vale a pena a gente buscar com todas as nossas forças. Amém? Eclesiastes 3,18 diz para nós que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo para morrer, há tempo de plantar, há tempo para colher, há tempo de matar, há tempo de curar,
há tempo de derrubar, há tempo de construir, há tempo de tristeza, tempo de alegria, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de encontrar, tempo de economizar, tempo de desperdiçar, de esbanjar, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. Nós vivemos neste mundo no alto e baixo. Nós temos um tempo que nós estamos no alto, depois um tempo que nós estamos no baixo. Todos nós passamos por isso. Aquela coisa que a internet faz de colocar a grama de todo mundo muito verde, tudo muito perfeito, não caia nessa armadilha. Não caia na armadilha de que você tem que ser perfeito em todos os aspectos da sua vida para você ser aceito. Não caia nessa armadilha. As mulheres hoje, então, estão tomando um fardo terrível. Elas têm que ser uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma profissional perfeita, uma dona de casa perfeita, uma filha perfeita, uma mãe perfeita, tudo perfeito. Tem que ser magérrima, tem que ter o cabelo brilhante, a pele rejuvenescida, as unhas fantásticas, o vestido mais lindo do mundo, e é aquela pressão em cima da pessoa. Não caia nessa armadilha. Porque você vê as redes sociais, quando você vai passando, as pessoas sorriem para tirar uma foto. Terminou a foto, elas voltam ao normal delas, muitas vezes estão tristes, angustiadas, mas passam a impressão de que está tudo perfeito. Não caiam nessas armadilhas, meu amado. Meus amados, todos nós, eu e você e todas as pessoas do mundo, nós temos nossos altos e baixos. Um dia nós estamos lá embaixo, outro dia nós estamos lá em cima. No mundo nós teremos aflição. O que a gente precisa é ter bom ânimo. Bom ânimo, porque nosso Jesus já venceu tudo e com Jesus nós vivemos de vitória em vitória. Amém? Coloca aí nos comentários para mim. Eu vivo de vitória em vitória, pois eu estou em Cristo Jesus. Eu vivo de vitória em vitória, pois eu estou em Cristo Jesus. Use cada etapa da sua vida para agir de forma a agradar o Senhor. Aproveite a jornada, aproveite esse tempo. Não faça do seu tempo aqui na terra um tempo de estresse, de angústia, de amargura, mas faça do seu tempo aqui na terra uma jornada de alegria, uma jornada de amor, uma jornada de autocontrole, uma jornada de mansidão, de temperança, de domínio próprio, de tudo de bom, de paciência, de alegria, de satisfação, de amor, de vitória. Faça isso e você verá a sua vida mudar. Deus tem um propósito para a sua vida, que não termina aqui na terra. O plano envolve muito mais do que podemos sonhar ou imaginar. 1 Coríntios 2,9 diz assim: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado para você. Receba hoje. Coisas que ninguém nunca viu, não ouviu e jamais pode imaginar. Porque Ele sempre faz muito além daquilo que a gente imagina. Então hoje, gente, Deus lhe oferece essa oportunidade para além de toda a vida. Escolha Jesus para que você viva. Escolha, filtre a sua vida, classifique as suas prioridades, entenda o que realmente é prioridade, o que realmente tem valor. Amém? E entenda o seguinte: a morte não é o fim da vida. A morte é o nosso nascimento na vida eterna. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Vamos passar para o nosso exercício de hoje? Muito bem, vamos passar agora para pensando sobre o meu propósito de vida, que são os nossos exercícios. A primeira coisa que você vai escrever aí, dia. O dia hoje é o dia 4,
entre parênteses, dia 12/4/2025. Amém? Esse é o nosso dia de hoje. O nosso tema, coloca aí escrito grande, tema, para ficar separado. Dá um espaço, pula uma linha, coloca mais separadinho, para que você ache facilmente. Então, escreva tema maior. Se possível, em letra de caixa alta. Sabe aquela letra quadradona? Muito bem. Qual que é o nosso tema? Há muito mais na vida que o aqui e agora. Esse é o nosso tema de hoje. Tema para a gente refletir, tema para a gente pensar. Há muito mais na vida que o aqui e agora. Versículo-chave. Pula uma linha, escreve assim, versículo-chave em letras garrafais. Letra de caixa alta, aquela letra maior. E aí, responda. O versículo-chave de hoje, que é o versículo para decorar, está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 17, que diz assim. Eu estou falando da minha versão, tá bom? Você pode escrever o da sua versão ou o que está aí no livro, não tem problema. Eu estou fazendo aqui com a minha versão. A minha versão é aquela de Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Eu gosto porque é simples de se compreender. Então, diz o seguinte: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém? Então, gente, esse versículo de hoje não precisa decorar. Lembrem que o dia que precisa decorar eu estou falando e o dia que não precisa decorar também eu vou falando para vocês. Então, esse versículo de hoje não precisa decorar. Ah, Meir, mas eu quero decorar, eu quero escrever no cartaz, colocar aqui no meu caderno, colocar aí na parede. Ótimo, faça. Eu estou fazendo dessa forma porque algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, então para que a gente consiga caminhar todo mundo junto, tá bom? Mas você que consegue ir mais além, vá, eu não te seguro, vá. Eu fico feliz demais. Então, muito bem, esse é o versículo-chave de hoje e o decreto de hoje é o seguinte. Então, eu quero que você decrete junto comigo hoje. O mundo está passando, mas eu viverei para sempre, pois faço a vontade de Deus. Então, escreva esse decreto e cole na parede, cole no seu caderno, cole em um lugar onde você passa, coloque no seu celular e decreta hoje o dia todo. Toda hora que o diabo quiser te fazer desistir com pensamentos, com coisas que te entristecem, você declara na cara dele assim, ó. O mundo está passando, mas eu viverei para sempre, pois faço a vontade de Deus. O mundo está passando, mas eu viverei para sempre, pois faço a vontade de Deus. Aleluia! Coloca aí nos comentários desse áudio, escrevam aí nesses comentários, vamos movimentar esse áudio para que nós possamos chamar a atenção de mais pessoas, para entrar para o nosso exército, para a gente batalhar ainda mais e vencer ainda mais. Em nome de Jesus. Muito bem. A pergunta para meditar hoje é a seguinte. Então, escreva aí, pula uma linha e escreva. Pergunta para meditar. Escreva em letra grande, em letras garrafais, essa parte, pergunta para meditar. Aí depois o restante você pode escrever normal. Quando é a resposta, você vai escrevendo normal. Quando é essas partes, você escreve maior, porque aí fica bem destacadinho e você consegue achar fácil. Então, pergunta para meditar. Vamos lá. Já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Essa é a pergunta para você meditar. Já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? E aí eu vou passar um exercício para te ajudar a responder essa pergunta, tá bom? Então pula uma linha e vamos começar o exercício que eu vou passar para vocês, que é bem pequenininho. Então a pergunta é o seguinte:
nesse exercício para te ajudar a responder. Você é alguém que vive para satisfazer as suas vontades ou você vive para satisfazer a vontade de Deus? Nessa pergunta aí, você já começa a refletir para responder aquela outra pergunta do começo. Outro exercício. Faça uma lista com 10 itens sobre o que você considera que tem valor. Então, faz uma lista com 10 itens que você considera que tem valor e uma lista com 10 itens que você considera que tem preço. Então, 10 coisas que têm valor e 10 coisas que têm preço. Amém? Então, esse exercício aí você é alguém que vive para satisfazer as suas vontades ou satisfazer as vontades de Deus? A outra, faça uma lista com 10 itens sobre o que você considera que tem valor e considera que tem preço. Então, uma lista com valor e uma lista com preço de itens, né? E agora nós temos aqui também um desafio para te ajudar a responder aquela pergunta ali, da pergunta para meditar. Hoje é o nosso dia de desafio espiritual. Oh, glória a Deus! Hoje tem um desafio para você. Um desafio espiritual. Hoje você vai escrever uma carta do você na eternidade para o você hoje. Amir, como que é isso? Você vai se ver lá na eternidade. Onde você acha que você vai estar na eternidade? Nós não falamos de 2 lugares? Ou você está em um ou você está em outro. Baseado no que você faz hoje, onde você acha que você estará na eternidade? Baseado nas suas decisões, naquilo que você confessa, naquilo que você vive. Onde você estará na eternidade? Então, você vai se imaginar lá na eternidade e você vai imaginar aquela pessoa que é você na eternidade escrevendo uma carta para você aqui no mundo físico hoje. O que será que ia falar? Então, você pode contar tudo que você fez para chegar até onde você chegou lá na eternidade. Aquela pessoa sua lá, o você lá da eternidade vai falar, nossa, você fez isso, você fez aquilo. Por exemplo, eu fiquei imaginando que eu estaria lá no meio de livros, de ensinamentos, aí eu ia escrever para mim, Meir, muito obrigado, Meir, pelo esforço que você teve aí na Terra. Obrigado, olha aquele propósito que você fez com aquele exército lá. Vocês venceram, quebraram muitas cadeias. Obrigado, porque hoje estou aqui, porque você batalhou ali, você segurou a salvação que Cristo te deu, né? Então, nós sabemos que a salvação não é pelas nossas obras. Foi Cristo que morreu para que nós tivéssemos a salvação. É pela graça de Cristo. Mas nós temos que caminhar em santidade até entrarmos na porta da salvação. Senão a gente perde a nossa salvação. Então nós temos a nossa parte de esforço. Nós temos a nossa parte de fé, de obediência, de santidade. Então você pode falar para a sua alma sobre a sua fé, sobre a sua obediência, sobre a sua santidade. Imagine-se lá no céu, onde você acha que você vai estar? Onde você pensa? Você tem certeza que você vai estar lá? E o que você de lá falaria para você daqui? Escreve essa carta. E se você achar que ficou muito interessante e quiser, poste nas suas redes sociais e me marque, porque depois eu vou repostar, tá bom? Poste nas redes sociais, poste na nossa comunidade, conte lá para os nossos irmãos ali da comunidade como que está sendo o seu propósito, quais experiências que você já teve. Isso são sugestões que eu estou dando aqui. Isso de postar nas redes sociais são sugestões, não são exercício. O exercício é a carta. Mas a questão de postar são sugestões, tá bom? Então, viram o desafio de hoje? O seu desafio de hoje é escrever essa carta. Quando você terminar de escrever essa carta, aí você vai e responde a pergunta para meditar, que é a primeira perguntinha aqui, tá bom? Escreveu tudo? Se você não conseguiu escrever tudo, volta um pouquinho o áudio,
vai parando, dando pausa, escrevendo, coloca para seguir de novo e vai escrevendo, tá bom? Então vamos lá. A outra parte do nosso exercício. O que vou fazer hoje? Então salta uma linha e escreva: o que vou fazer hoje? Eu vou dar aqui uma sugestão para te ajudar a responder isso aí também. Isso que vou fazer hoje é uma meditação no como você pode colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Então eu coloquei: tirar da minha vida as coisas que desagradam a Deus. Arrepender-me do tempo de rebeldia contra Ele. O que eu posso fazer hoje? Eu posso andar pela minha casa e ver se tem coisas dentro da minha casa, por exemplo, que desagradam a Deus e tirar. Eu posso andar pela minha vida, pelo meu coração e ver sentimentos que estão dentro de mim que posso tirar hoje, que eu posso perdoar, que eu posso me arrepender, né, do tempo, por exemplo, o tempo de rebeldia contra Deus, tirar da minha vida coisas que desagradam a Deus, para que eu possa a partir de hoje deixar de fazer a minha vontade e passar a fazer a vontade de Deus. Amém? Por quê? Porque eu quero estar na eternidade, é o meu esforço. É a minha gratidão ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez. Eu faço isso não é para ser salva, porque eu já sou salva. Eu faço isso porque eu sou salva. Então eu preciso apresentar obras de arrependimento, obras de mudança. As minhas obras precisam comprovar a minha fé. Amém? Muito bem. Terminou esse? Pula uma linha, escreva o próximo. Pedido de oração. Escreve aí grande, pedido de oração, para ficar assim em destaque, em letras garrafais. No pedido de oração de hoje, a nossa oração de hoje vai ser uma oração muito especial. Você vai pegar primeiro e vai copiar o Salmo 51 e vai orar o Salmo 51 primeiro. Então, a sua oração de hoje, ela vai ser uma oração de arrependimento. Você vai orar o Salmo 51 e vai meditar e vai fazer uma lista de todos os seus pecados. Tudo que você acha que você vive em pecado hoje, todos os seus pecados ainda não confessados, uma lista para você, porque o caderno é seu. Só você que vai ver aí. Faz essa lista dos seus pecados e você vai se arrepender de cada um desses pecados. Cada um desses pecados você vai se arrepender hoje. Você não vai se basear na sua emoção. Cuidado que as emoções, os sentimentos enganam. Você não precisa de sentir aquele arrependimento para você falar que arrependeu. Você precisa decidir deixar aquele velho hábito. Então você vai hoje entrar em obediência, em arrependimento, e você vai orar assim. Você vai pegar item por item daquilo que você escreveu, dos seus pecados, e vai orar assim. Eu vou dar um exemplo aqui de como você pode orar. Por exemplo, imagina que você tem algum pecado sexual ilícito, algum relacionamento sexual que você tem, ou que você teve no passado, que você ainda não arrependeu. Você vai anotar esse, listar ele e vai falar com o Senhor. Senhor, eu me arrependo de ter tido relações sexuais ilícitas com. Aí você fala o nome da pessoa. Peço que o Senhor me perdoe por isso e hoje eu me desligo desse pecado em nome de Jesus. Pronto, você foi limpa desse pecado, você foi perdoado, você confessou e se desligou dele. Você foi perdoado. Creia nisso. Não precisa de ter fogos de artifício, não precisa de saltar uma luz. É simples, é você e Deus. Creia nisso, o Senhor está te limpando nessa hora. Muita gente vai entrar em choro, muita gente vai chorar bastante, outros nem tanto, outros nem vão chorar nada, mas Deus está trabalhando na vida de cada um, creia. Eu vou dar um exemplo, outro exemplo, lista lá. Por exemplo, uma pessoa que tem deixado Satanás usar ela para ela fazer briga na família, contenda na família, falar mal do irmão, não respeita mãe e pai, tem sido rebelde dentro de casa. Você pode fazer essa oração assim.
Senhor, eu me arrependo, pois tal dia, você coloca o dia, o tempo, a hora lá que você lembrar, eu fui instrumento de Satanás para dividir a minha família. Quando eu falei mal do meu irmão, quando eu desrespeitei meu marido, quando eu não honrei meus pais, e vai citando o que você fez. Aí você fala: hoje eu peço perdão e me desligo desse pecado em nome de Jesus. Você se arrependeu, confessou e deixou. Então, a partir de hoje, você vai tratar o seu irmão com respeito, você vai tratar os seus pais com honra, você vai ser um pacificador e não um divisor. Você vai ser instrumento de Deus e não instrumento do diabo. Você não vai deixar a ira, a raiva dominar as suas ações. Você vai agir com a calma e com a plenitude da presença do Espírito Santo. Você hoje foi perdoado. Deus jogou o seu pecado no mar do esquecimento. E hoje você está sendo lavada, limpa no sangue do Senhor Jesus. As manchas das suas roupas estão sendo limpas. Você está sendo santificado. E aquele peso vai desaparecendo. Aquela angústia, aquela opressão, isso tudo vai desaparecendo. Amém? Esta é a sua oração de hoje. Oração de guerra de poder. Oração de desligamento do mal. Oração de arrependimento de pecados. Tá bem? Oração onde você é perdoado dos seus pecados. Você está confessando pecados. E aí a gente passa, terminou essa parte, pula uma linha, escreve grande, agradecimento. O que vai ser o nosso exercício no agradecimento hoje? Você tem agradecido? A minha pergunta é essa. Você tem agradecido mais do que reclamado? O que você faz mais? Você reclama mais ou você agradece mais? Sonda seu coração, pensa e dê uma resposta sincera para você mesmo. Fuja do vitimismo, fuja da covardia, fuja da culpa, fuja da acusação. Pense com clareza, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, tá bem? Então você tem agradecido mais ou você tem reclamado mais? Tudo é motivo para reclamar, para colocar defeito, ou você agradece a Deus por aquilo que você tem? Pensa aí. E aí você vai pedir a Deus para encher o seu coração de gratidão ainda mais. Agradeça a Ele por te dar forças para continuar e vencer. E adore. Tire um tempo para você adorar Ele pelo que Ele é. Senhor, eu te adoro porque o Senhor é o Criador. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu escudo. E vai adorando, adorando, adorando. Amém? Terminou o seu dia de propósito, o que é que você tem que fazer? Aí você tem o direito de ir lá e marcar o X no dia certo. Amém? Aquele X indica que você completou o seu propósito de forma integral. Você não deixou nada para trás. Se você estiver deixando coisas para trás, você não pode marcar o X. O X é direito daquele que completa o dia. Amém? Glórias a Deus. Então, nós terminamos aqui. Eu vou orar com você para que o Senhor te encha do Espírito Santo hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Remacheira laramachara glamantsnai, rochorela baraka namacheira hanamachai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Remanakra Machurianemachai, glorioso Deus, majestoso, poderoso, Senhor, Tu és um fogo consumidor, mas Tu és amor, Tu és misericórdia, o Senhor que é a existência, porque o Senhor existe antes mesmo dessa existência que nós conhecemos. Senhor, Tu és tudo na nossa vida. É por isso que nós estamos, Senhor, unidos, fazendo esse propósito,
buscando a presença do Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, deixando a nossa má conduta, Senhor, e nos purificando diante do mundo, para que um dia, Senhor, o Senhor possa nos chamar para a tua direita, um dia o Senhor possa nos chamar para entrarmos no banquete celestial, nas bodas do Cordeiro, Senhor, para estarmos com o Senhor onde o Senhor estiver. Senhor, nós queremos, Senhor, ser livres desse lago de fogo. Senhor, tem misericórdia de nós, não solta da nossa mão. Segura na nossa mão firmemente, Senhor. Não desiste de nós, Pai. Eu coloco diante do Senhor cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está fazendo esse propósito, chegou até aqui hoje comigo. Senhor, meu Deus, pega na mão daqueles que estão fraquejando no meio do caminho. Senhor, ajuda eles a levantar, Senhor, a fortalecer os seus pés, os seus joelhos, as suas mãos. Pai querido, que nós todos, cada um de nós, possamos pegar uns nas mãos dos outros agora e nos fortalecer em Cristo Jesus. Senhor, eu coloco, Senhor, diante de Ti, cada um, e eu peço a Tua cobertura agora. Eu peço que o Senhor venha cobrir com o sangue do Senhor Jesus, que o Senhor coloque no Teu esconderijo. Pai querido, eu peço enchimento com o Espírito Santo, para Kandashira Manare Calabaxê. Pai querido, visita agora cada pessoa. Ajuda ela a fazer esse exercício. Ajuda elas a fazerem esse exercício de arrependimento, Senhor. Ajuda elas a colocarem tudo. Traz a revelação, Espírito Santo. Revela para cada uma delas, Senhor, onde elas precisam se arrepender. Aquelas que caíram, Senhor, do primeiro amor. Revela onde elas caíram para que elas possam voltar ao primeiro amor. Senhor, acende a chama de poder do Senhor no coração de cada um. Senhor, meu Deus, que cada um seja fortalecido no seu homem interior, fortalecido com a força do poder do Senhor. Pai querido, sonda cada caderno que está sendo feito. Senhor, sonda cada exercício que está sendo feito. Agrada-te, Senhor, destes cadernos. Senhor, agrada-te desses exercícios. Senhor, agrada-te, Senhor, dos teus pequeninos que estão, Senhor, se esforçando. Aqueles que estão jejuando. Senhor, aqueles que estão levantando na madrugada, Senhor, para dar conta de fazer os exercícios, para dar conta de ouvir os áudios. Pai, aqueles que estão ouvindo os áudios no trânsito, guarda eles, Pai, guarda o carro deles, guarda a direção deles. Aqueles que estão indo nos ônibus, ouvindo nos seus fones de ouvido, Senhor, guarda eles nessa trajetória para o seu trabalho. Dá para eles, Senhor, um dia de trabalho abençoado. Senhor, aquelas donas de casa, aquelas pessoas que estão lavando a louça agora e ouvindo os áudios, aqueles que estão limpando a casa, passando roupa, lavando roupa, cuidando dos seus afazeres domésticos e ouvindo esses áudios. Pai querido, que a presença do Senhor seja sobre eles, que a presença do Senhor os encha, que eles sintam o agir do Senhor na vida deles, que eles sintam o manifestar do Senhor na vida deles. Senhor, traga revelação, Senhor, traga fortalecimento, Senhor, traga enchimento com o Espírito Santo. Senhor, e cada pessoa que está se firmando, firma ela mais, Pai. Firma ela na rocha, Senhor, que elas enterrem a sua raiz na rocha, que elas construam a sua casa na rocha, em nome do Senhor Jesus, que elas aprendam e que elas pratiquem tudo que elas têm aprendido. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, porque o Senhor está visitando pessoas agora. O Senhor está edificando pessoas agora. O Senhor está lavando pessoas agora. O Senhor está curando. Rapacheira marecarache. Lera manarecheira manai. O Senhor está curando. Remanarecalarai. O Senhor está curando. Recaralarachá. Queimando caroços. Remanaralarache. O Senhor está queimando enfermidades. Remanarecalabacheira manai. O Senhor está curando corações.
O Senhor está curando traumas. O Senhor está curando casamentos. O Senhor está entrando com providência para aquele que não dá conta de providenciar. O Senhor está providenciando. O suprimento está chegando. E será em abundância. Tanto tanto quanto você nem imaginava. Em nome do Senhor Jesus. Jesus manifestou-se para que eu e você tenhamos vida e vida abundante. Receba hoje a vida abundante que o Senhor tem para você. Em nome do Senhor Jesus. Receba a cura. Receba a provisão. Receba o lavar regenerador. Receba a cura dos seus traumas. Receba a cura da depressão, da ansiedade. Receba a cura da raiva, da mágoa. Perdoe. Receba do Senhor Jesus a força para você perdoar. Receba do Senhor Jesus o suprimento no seu ministério. Receba do Senhor Jesus o amor nos seus relacionamentos. Receba do Senhor Jesus a cura no seu casamento, no seu relacionamento com seu esposo. A cura no seu relacionamento com seus filhos. Receba para sua casa a libertação dos seus filhos, do seu marido, dos vícios, das drogas, de hábitos terríveis. Receba e declare no nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Seja forte, seja corajoso, não pare, em nome de Jesus. Amém e amém.